Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus Cristo, a todos os irmãos, amém? Nós estamos aqui hoje no nosso segundo domingo, onde nós estamos falando sobre a vida, a pessoa de Jó. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Jó. Capítulo de número 19. Jó 19. Jó capítulo de número 19, versos de número 21 e 22. Um pouquinho mais de agudo só. Jó capítulo de número 19. Amém? Versos de número 21 e 22. Estamos no nosso segundo domingo dessa série, dessa campanha a respeito de Jó e a sua vida. E os ensinamentos profundos e preciosos e importantes que esse livro nos traz. Jó 19, verso 21 e 22 diz assim: Tenham compaixão de mim, meus amigos, compadeçam-te de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que vocês me perseguem como Deus me persegue, e não cessam de devorar a minha carne? É uma pergunta. Primeiro versículo ele pede: amigos, meus amigos, tenham misericórdia de mim, se compadeçam de mim. Por que vocês estão me perseguindo? Por que vocês estão tentando me ferir? Vocês já não sabem que a mão de Deus me atingiu? Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, toda a palavra é a semente é a palavra. Que nessa hora de semear, ó Deus, nenhuma ave do céu, nem o calor do sol, e nem os espinhos, ó Deus, deem contra a semente nessa noite, mas que ela caia num solo bom, receptivo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? O livro de Jó, eu fiz um convite na semana passada, no nosso primeiro domingo: comecem a ler. Não sei quantos começaram a ler o livro de Jó, mas se você ainda não começou, eu te dou mais uma vez um conselho: comece. Você vai se encontrar lá. O nome dessa série é Histórias Cruzadas por causa disso. Vendo as histórias da Bíblia, de homens e mulheres de Deus, você vai se encontrar lá. Uns vão se encontrar inteiramente, outros vão encontrar um pedaço, uns vão encontrar respostas. E irmãos, o que mais o ser humano anda atrás é resposta. Muitas vezes quando nós encontramos, nós não gostamos muito dela, mas... E também aconselho a todos aqueles que não puderam estar aqui domingo, todas as pregações estão no nosso site, igrejapetra.com.br. Entra lá e ouve, para que você tenha compreensão, amém? Nós estamos na segunda parte hoje. Domingo passado falamos como que tudo começou, quem era Jó, onde ele morava, de onde ele veio, o que ele tinha, o que aconteceu com ele e a gravidade das coisas que aconteceram com ele. Vimos que foi Satanás que foi liberado por Deus para tocar na vida de Jó 2 vezes, e o toque sempre eram nas áreas principais da vida: família, finanças, saúde. Então nós terminamos na semana passada, no finalzinho do capítulo 2, e eu quero que você volte comigo, no capítulo de número 2, do versículo de número 11. Nós acabamos de ler o capítulo 19, onde Jó está fazendo um pedido. E esse pedido é direcionado aos seus amigos, Jó capítulo 2. Esse pedido ele fala assim: amigos meus amigos, se compadeçam de mim.
tenham misericórdia de mim. Será que vocês não estão vendo que a mão de Deus me atingiu? Ele faz uma pergunta: por que que vocês estão tentando me atacar como se estivessem me devorando a minha própria carne? Então são esses os que se apresentam. Jó capítulo 2, verso 10, para nós termos um entendimento melhor. Jó respondeu à sua mulher: fala como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Ouvindo os 3 amigos de Jó que este mal sobreviera a ele, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e combinaram juntamente de ir até Jó, condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos, e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, cada um rasgando o seu manto, e lançavam pó sobre o ar e sobre as cabeças. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum dos amigos de Jó ousava dizer para ele palavra nenhuma, porque eles viram que a dor de Jó era muito grande. De todas as coisas pelas quais Jó foi atacado, na primeira e na segunda onda, depois você vê a pregação anterior, é aqui no capítulo 2 que é mencionado Satanás pela última vez. Satanás sai da presença do Senhor e toca na sua carne. Satanás some aqui. A Bíblia não diz mais que ele volta uma segunda, terceira, quarta, quinta vez a Deus para fazer novos testes. Não, ele some. Mas se você vai ver comigo hoje, que embora Satanás não esteja aparecendo, preste bem atenção no nome de Jesus, a sua ideia, o seu padrão de pensamento continua. Porque é interessante, e como diz assim, o Jó nessa profunda dor que ele estava, sendo abandonado por tudo e por todos, ele vê chegando a ele os seus amigos, 3 amigos. E quando esses amigos chegam perto de Jó, a cena, o cenário que eles veem é tão terrível, que eles ficam 7 dias, 7 noites sem falar nada para Jó. Tão grande era a sua dor. Aqui nós já poderíamos podia parar por aqui. Aqui já tem um ensinamento profundo, irmãos. A dor e o sofrimento humano consiste num dos grandes mistérios da vida e da palavra de Deus. Muitas vezes a palavra de Deus vai dizer claramente, por exemplo, aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Se você plantar vento, colherá tempestade. A palavra de Deus vai dizer assim, nós já pregamos isso aqui esses dias: a alma que pecar, essa morrerá. Muitas vezes pela Escritura você vai ver que homens e mulheres, que pessoas que fizeram um plantio errado, que tomaram decisões, tiveram atitudes erradas, colherão uma má colheita por causa do que fizeram. Isso está em várias partes da Escritura, várias. Mas nós tendemos a este padrão de pensamento somente. Parece que não existe um outro lado da moeda, mas existe. Porque você também, que é um cristão e lê a Escritura, você vai ver que várias vezes na Escritura, homens e mulheres que não plantaram coisa nenhuma, eles eram totalmente inocentes, eles serviam a Deus, eles se deram a vida deles para Deus, também sofriam terrivelmente, sem ter plantado nada. Ou melhor, plantando glória, plantando obediência, plantando amor a Deus,
mesmo assim sofriam. Então olhar para o sofrimento humano é uma coisa muito complicada. E hoje, observando a vida dos amigos de Jó, o desejo do meu coração em compartilhar essa palavra é que você e eu entendamos uma coisa. Nunca mais se esqueça disso, irmão, por favor. Tome muito cuidado com o sofrimento alheio. Muito cuidado. Sabe por quê? Porque se o Senhor não disser a você a causa desse sofrimento, você não sabe de nada. Você acha que sabe. Nós vamos ver isso claramente aqui. Os diálogos entre Jó e os seus 3 amigos, depois chega Eliú mais lá à frente. Eu não vou falar muito de ele, não vou falar de Eliú, mas compõe a maior parte do livro de Jó. É ele conversando com seus amigos, contendendo, debatendo com seus amigos. E é interessante, irmãos, preste atenção, que aqui no capítulo 2, os seus amigos chegam, e eles chegam num posicionamento correto. Qual era? Chegaram, eles se humilharam, eles rasgaram as suas vestes, eles lançaram pó sobre as suas cabeças, que é um sinal de humilhação, eles choraram, eles prantearam junto a Jó, por 7 dias e 7 noites, sem falar uma palavra para Jó. E aqui já tem um ensinamento muito grande. Diante da adversidade, do sofrimento das outras pessoas, a coisa mais sábia a se fazer é permanecer em silêncio. Por isso a Bíblia diz: chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Não é pedir explicação para os que choram. A Bíblia não diz isso. O apóstolo Paulo não fala isso. Quando você vê alguém chorando, vá lá e peça todas as explicações porque ele está chorando. Não. Você está vendo alguém chorando? É por sofrimento. Chore com ele, só. Eu não sei quantos já, eu acho que muitos, se não você ainda vai passar por essa experiência, de ir a um velório, de realizar um culto fúnebre. Muitas vezes a gente quer ser pastor da igreja, quer falar, quer bater o porrete na igreja, mas na hora que tem um culto fúnebre, a galera, o que eu vou falar, o que eu vou fazer, agora foge, né? E num culto fúnebre é muito complicado, irmãos. Porque lá está todo mundo chorando, porque a mãe morreu. Então você não pode chegar igual um Zé Mané. Fica assim, não, cara, Deus está no controle. Não é fácil assim. É fácil para os amigos de Jó que estão de fora. Eles não são o alvo do sofrimento. Não são eles que estão sofrendo. Então eles estão de fora observando. Então fala, sua mãe morreu, seu pai morreu. Fica assim não, cara, não chora não, que Deus está no controle. Fácil, né, irmãos? Seu filho saiu na rua e foi atropelado por um carro. Fica tranquilo. Deus recolheu ele. Quantos já ouviram? Eu já ouvi muito essas coisas por aí. É muito mais difícil ainda você ir num velório de uma pessoa que nunca se entregou a Jesus. Aí é pior. Pior. Porque nem esperança você não pode abrir a boca para dar, porque você não sabe. Difícil. Eu me lembro, eu já falei algumas vezes aqui, quando nós estivemos naquele acidente, não é acidente, daquela tragédia lá no Rio de Janeiro, na região serrana do Rio de Janeiro, alguns anos, alguns irmãos aqui estiveram também, fomos para lá, mas eu me lembro de uma cena que ficou gravada no meu coração, nunca mais esqueço. Nós descemos, eu descia com um fardo de água, eu e mais uns irmãos, fardo de água como esse, para entregar água lá, estava tudo destruído, um cheiro de morte espiritual, não, cheiro de morte carniça mesmo. Eu vi um lugar plano assim como esse, e um homem que andava para lá e para cá assim, ó. Ele parava, ele olhava, baixava, ele não estava chorando, ele estava em estado de choque. E quando eu cheguei para ele, senhor, você gostaria de pouco d'água? Ele não me respondia. Ele olhava no meu olho e não me respondia. Aí eu comecei, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí o Espírito Santo vem e pergunta para você, que é grandão, que é pregador, que é o cara, faz alguma coisa aí agora. Dá uma palavra aí. Dá uma palavra aí. Dá uma das suas homiléticas para ele agora aí, para ver o que vai dar. Não dá nada.
E quando aquele homem parou, ele falou assim, eu falei, moço, ele falou, a minha casa era aqui, ó. A minha casa era aqui. Não tinha nada, irmãos. E eu estou procurando a minha esposa e a minha filhinha pequena, que devem estar aqui. Era um monte de entulho, um monte, irmão. Dava uns 2 de altura desse negócio aí, ó, dessa plataforma. Um monte de coisa, de destroços, de pedaço de poste. Animais, cavalo partido no meio, assim, ó. Irmãos, era uma coisa horrível. As pessoas choravam, as pessoas, como aconteceu agora em Mariana, Bento Rodrigues, aquela região lá toda. Você viu, todo mundo viu aquela lama, que acabou tudo, é uma lama. E as pessoas diziam, ainda tem não sei quantos desaparecidos. Não são desaparecidos, são mortos. Está todo mundo enterrado ali. Mas o parente vai ali todo dia. Então para nós hoje aqui nesse lugar, todo mundo aqui, glória a Deus, é muito confortável falar, opinar e dizer e teologizar sobre as coisas, mas o sofrimento do ser humano é um mistério de Deus. E é um mistério para nós mesmos. Então o primeiro conselho da palavra de Deus, tome muito cuidado com o sofrimento dos outros. Porque sabe uma coisa que nós fazemos muito? Nós pormenorizamos o sofrimento do outro. Uma pessoa vem e diz, cara, eu estou sofrendo por causa disso. Aí você, né, irmão? Porque na sua mente, o que está dizendo assim, esse cara, desculpa a expressão, esse cara é um fresco. Que se fosse eu não chorava, eu não fazia. A gente é muito macho, né, irmão? A gente é muito cara, até o dia, como foi a palavra que saiu da boca de Jó. Jó disse aqui no seu livro a seguinte coisa: o mal, escute bem, o mal que eu mais temia veio contra mim, me sobreveio. Essa é a história de gente que serve a Deus, de gente que é fiel a Deus, de gente que é tão apegada a Deus, talvez como você e eu nunca fomos, e está preso. O apóstolo Paulo foi preso, chicoteado, esbordoado várias vezes. A pergunta é, por que Deus não ajudava Paulo? Por que esses caras estão falando na televisão e uns bandos de doidos estão falando no rádio que estar com Deus é estar livre de todo e qualquer empecilho da vida? Esses homens estão mentindo na televisão e no rádio. Eles são mentirosos. E como aconteceu com os amigos de Jó, quando Deus se manifestar. Porque lá em Jó capítulo 42, eu vou ler para você. Quando Deus se manifesta. Jó 42, 7, olha o que diz a palavra. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus 2 amigos, porque vocês não disseram de mim o que é reto para o Jó. Não disseram. Tomem 7 novilhos, 7 carneiros, e vão até o meu servo Jó, e ofereçam holocaustos por vocês mesmos. O meu servo Jó orará por vocês, porque dele eu aceitarei a intercessão, para que eu não trate vocês segundo a loucura que vocês cometeram. Porque vocês não disseram de mim o que era reto, como fez o meu servo Jó. Mas se você é um cristão e você tem lido a Bíblia, e você tem a sua vida meditado nas Escrituras, e você talvez lido o livro de Jó esses dias, ler o que os amigos de Jó falaram, é incrível. Porque eles falam, é a chamada poesia hebraica. Os textos dos discursos e do diálogo entre Jó e os seus amigos são, no mínimo, fantásticos. Porque os amigos de Jó não estão lá falando bobeira. Jó, acho que fizeram macumba para você, cara, eu acho. Não, eles falam com uma exatidão bíblica assombrosa. Então não é qualquer coisa não, irmão. Quer ver? Agora eu vou voltar no capítulo 2. No final do capítulo 2, eles estão lá chorando, em silêncio. Não abrem a boca, porque não conseguem compreender o que está acontecendo. O capítulo 3 de Jó é um discurso de Jó. Aí Jó começa a abrir a boca. Sabe o que é o capítulo 3 de Jó?
ele começa a amaldiçoar o dia em que ele nasceu. Todo o capítulo 3 ele vai falando: Senhor, por que o Senhor não cancela o dia que eu nasci? Ele fala assim, é profundo isso, ele fala assim: eu preferia ser um aborto retido e nunca ter visto a luz do dia, do que ter nascido e ter que passar por o que eu estou passando. Muita gente nesse mundo, por causa das suas dores inexplicáveis, das coisas que passa, já pediu a morte. Inclusive, muito crente, por causa de nada, anda pedindo a morte aí. Bobão, cala a boca, hein? Cuidado. Vai que Deus ouve. Ah, tá bom. Aí você aí não quer também. Isso aqui é uma lição muito importante. Cuidado com o que você fala, irmão. A gente é muito tagarela. A gente fala demais. A gente fala o que não sabe, o que não entende. Foi uma das acusações aqui. O Jó começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Sabe qual que é a demonstração aqui? Existem níveis de dor e níveis de não entendimento e confusão mental que são tão agudas por causa das situações que você quer escapar. O ser humano, ele sempre quer escapar das suas dores. E muitos pedem: por que eu não morri? Por que eu não morro em vez de ver isso? Eu já vi muita gente: eu prefiro morrer do que ver meus filhos desviados. Já ouvi falar isso, já ouvi gente. Eu prefiro morrer do que quando acontecer aquilo. É o tipo de Jó. E até uns que dizem, né? Eu prefiro morrer do que perder a vida. Esse está melhor. Jó fala isso porque ele começa a ter a sensação, por causa das suas dores tão agudas e da sua vida tão terrível, que a vida dele não tinha mais valor. Afinal, ele não tinha mais filhos, ele não tinha mais nada. A única coisa que restava a ele era aquela carcaça podre que ele estava dentro dela. Então ele começa a pedir a morte, cara. Ele não vê mais valor, não vê mais propósito. E ele fala: Deus, por que o Senhor não amaldiçoa o dia que eu nasci? Por que o Senhor não dá fim? Por que o Senhor não deu fim nas parteiras que me tiraram do ventre da minha mãe? Depois que Jó abre a boca, por causa da sua profunda dor, e aqui tem uma outra coisa, irmão. Existem níveis de dor e perplexidade da nossa vida, onde a gente começa a falar bobeira mesmo. A gente fala mesmo. O conselho é para não falar, mas a gente fala. A gente está sem dinheiro, a gente começa a falar besteira. A gente está sem emprego, a gente fala: Deus, onde o Senhor está? Deus está aqui. Estou sem dinheiro, não estou legal, não foi bom, não deu certo, estou triste, estou decepcionado, fui roubado, essas coisas da vida. E a primeira pergunta dos servos: Deus, onde que o Senhor estava? Onde o Senhor está, Senhor? Deus, eu estou aqui. Estou aqui não, estou aí, estou dentro de você. E aí interessante, porque no meio das nossas dores e das nossas perguntas, a gente começa a ficar meio... falar o que não deve e falar o que não é. Mas não falamos mais através do conhecimento que temos da Escritura. Falamos através daquilo que nós estamos sentindo no momento. Aí a gente abre a boca. A gente pede a morte dos outros. A gente amaldiçoa. Por que foi maldito o dia que eu conheci você? Por que foi que eu entrei nessa igreja aqui? Por que foi que isso? Por que foi que aquilo? E aí os amigos de Jó começam. A terceira onda. Vou falar aqui de Bildade, Zofar e Eliú. Não, Eliú não. Perdão. De Bildade, Elifaz e Zofar. Tira da ordem, quebra, né? Porque eles começam, depois do discurso de Jó, a tentar defender Deus. Porque Jó começa a falar umas coisas estranhas. E a primeira colocação está aqui no capítulo de número 4, é muito interessante. Preste bem atenção, irmão. Porque as colocações dos amigos de Jó têm um objetivo. Preste atenção em nome de Jesus. Eles se sentem meio que incomodados ou afrontados daquilo que Jó estava passando
e falando. E aí ele sai em defesa de Deus contra Jó. Embora Jó em nenhum momento culpa Deus. Jó não culpa Deus. Jó está perguntando porque ele é um homem, foi atingido, não sabe por quê e perdeu todas as bases da vida, só por causa disso só. É nada, né, irmão? É coisa pequena. Capítulo 4, então respondeu Elifaz o temanita e disse: se alguém falar com você, você vai ouvir? Olha o versículo 3. Ei Jó, você tem ensinado muita gente, tem fortalecido mãos fracas, as suas palavras têm sustentado aqueles que tropeçavam, os joelhos vacilantes, você muitas vezes fortificou. Agora chegando a tua vez, deixa eu usar minhas palavras, você abre o bico, sendo atingido, você se perturba? É isso, Jó, que está acontecendo? É isso? Isso aqui é uma coisa muito interessante, né, irmão? Mostra que além de todas aquelas qualidades que Jó tinha, ele ainda era um homem que ajudava muita gente. Ajudava muita gente. Ele não era uma pessoa que vivia somente a sua própria vida, ele ajudou muita gente. A primeira coisa que ele fala para ele, rapaz, por que você está desse jeito, pedindo a morte? Você deu conselho para muita gente quando estava no seu lugar, agora chega a sua vez, você abre. Você abre o bico, não está aguentando? Está entendendo isso aqui, irmãos? Isso aqui é uma coisa que nós todos estamos passíveis, saiba disso, viu? Não é por causa do erro, não, é por causa da vida. Muitos de nós passaremos muitos momentos da vida ensinando a palavra de Deus, aconselhando pessoas sobre vários aspectos da sua vida, até o dia que um desses aspectos vira em cima de você. Nesse dia, seja forte. Então isso que ele fala para ele aqui, é uma coisa muito forte. Porque ele mostra que Jó, antes de tudo isso acontecer, ele ajudava os outros. Então ele lança esse entendimento, escute bem, ele lança essa palavra no momento pior da vida de Jó, ele lança, cara, peraí meu, você fica falando das suas dores aí, que você está assim, que você está assado, mas peraí, você aconselhou muita gente, aconselha a ti mesmo, cara, usa tudo que você ensinou com você mesmo. Só que tem uma coisa, né, irmãos? Lá no capítulo 22, o mesmo ele faz. Ele volta. E ele começa a acusar Jó de pecados. Ele fala, por exemplo, no versículo 7, que Jó estava daquele jeito, sabe por quê, irmãos? Porque ele não deu água para o cansado beber e não deu pão para o faminto comer. Ele se transforma num acusador, ele começa a colocar em cima de Jó um monte de acusação. Escute, preste atenção, para explicar para Jó por que ele estava daquele jeito. Aqui são muitos capítulos, então eu quero pontuar alguns, mas depois você lê, são muitos e muitos. Eles acusam Jó, que Jó era ladrão. Ele fala assim, sabe por que você tem? Sabe por que você era um homem rico, Jó? Porque você roubava do pobre, por isso que você era rico. Então Deus se levantou e feriu você, arrancou você, porque Deus sabia que você estava roubando. Jó nunca foi ladrão. Mas os amigos de Jó, escute, tentando explicar por que ele estava passando por aquilo, ele o acusou de ladrão. Acusou ele de uma pessoa que não ajudou o faminto e aquele que tinha sede, mas lá no começo falou que ele ajudava, agora falou que ele não ajudava.
confusão na mente. Irmão, você tem que entender que o estado de Jó é o das últimas instâncias da sanidade mental de um ser humano. Ele tinha perdido tudo, nós falamos na semana passada. E a sua saúde, também falamos na semana passada. Ele se tornou uma carniça viva. Ele era, enfim, nós falamos bastante essa semana passada. Mas isso aí arrebenta isso aqui, ó. A última fronteira que o diabo quer acessar em você é isso aqui, ó. Tem gente que já dá da primeira fronteira, né? Aí também, pelo amor de Deus, né, irmão? Mas o Jó estava naquele momento terrível. Só sobrou de Jó a sua consciência. E foi onde os amigos dele foram apertar ele. Sabe por que você está assim? Você roubou, você não ajudava os outros. Você tinha, ele chama ele de uma pessoa que tinha duas vidas, né? Duas caras, né? Vamos dizer assim. Os objetivos dos amigos de Jó eram essas coisas. Eles buscavam argumentar sobre as razões do sofrimento de Jó. Tentavam explicar para ele por que ele estava desse jeito. Os discursos eram em defesa de Deus e em acusação a Jó. Eles usaram nos seus discursos as experiências da vida. O que é isso? Muitas vezes eles falaram para Jó: você já viu alguém reto e justo padecer como você está padecendo? Ou seja, um apelo à experiência da vida de outras pessoas. Eles lançam isso sobre Jó. Olha, sabe por que você está assim? Lembra aí de alguém que é reto, justo, temente a Deus, se desvia do mal e está passando por isso. Ah, rapaz, você fez alguma coisa errada. Você pecou contra Deus. Usavam o conhecimento próprio a respeito de Deus. Conhecimento próprio. O que é conhecimento próprio? É aquilo que você acha que Deus disse, você acha que Deus é, mas nunca está escrito e nunca foi dito em nenhum lugar da Escritura tal coisa. Nunca foi. Mas você fala. É um chamado jargão. Outros apontaram várias áreas da vida por onde Jó poderia ter pecado. Eles acusam os filhos de Jó. Sabe por que seus... Olha, irmãos. Sabe por que seus filhos morreram? Porque os seus... Sabe... Já descobrimos, Jó, por que você sacrificava e pedia perdão para os seus filhos. Porque os seus filhos não valia nada. Por isso que você sacrificava para eles. Por isso que você pedia perdão a Deus e intercedia por eles. Mas um dia Deus se irou contra eles e matou todos eles. Olha, irmão, que coisa que você dizer para um pai que perdeu 10 filhos num dia, né? Mas eu já vi histórias assim, irmão, por aí. De gente que tinha perdido filho, de gente que tinha perdido mãe, pai, e chega um amigo e diz: ah, sabe por que você perdeu o seu filho, seu pai, a sua mãe? Porque você não semeou na campanha da vitória, seu maldito, cala a boca. Que Deus calhe a sua boca, arranque todos os seus dentes fora. Irmão, quantidade de crente dizendo uma besteira por aí é muito grande. Eles dizem o que Deus não disse. Como é que se chama alguém na Bíblia que diz o que Deus não disse? Falso profeta. Eles falam do que eles acham, mas você nunca deve chegar a uma pessoa no profundo do sofrimento e da perplexidade e ficar jogando cartas, sabe? Jogando dados. Vamos ver se eu acerto. Ah, vamos ver. Você deve ter pecado, que você não pecou, não. Ele, não. Ah, então seus filhos que pecavam. Não, não era. Ah, então você tinha vida de pecado. Não, não tinha. Sabe, minando a cabeça do cara que já estava na última instância. Sabe o que o Elifaz fala para ele no versículo 23 do capítulo 2? Digo, porém, isso a você, Jó: reconcilia-te com teu Deus, abandona o teu pecado e Deus te devolverá tudo que você tem. Aí a pergunta de Jó: aonde que eu pequei? Não pequei em lugar nenhum. Eu não fiz o que vocês estão me dizendo. Várias vezes, no entreposto do diálogo, Jó faz a sua defesa. É lindo a poesia hebraica aqui, é lindo ler isso aqui. Fala assim:
eu não fiz isso, eu não pequei contra Deus, eu não tenho vida dupla, eu não fiz isso, eu não roubei ninguém. Nada do que vocês estão falando com tanta beleza teológica, citando passagens da Bíblia, está falando de mim, eu não fiz nada disso. Aí vem o segundo, humildade. Olha o que ele diz em Jó capítulo 8, versos 5 e 6. Se você buscar o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, e pedir misericórdia, e for puro e reto, Ele, o Senhor, sem demora, despertará em teu favor, restaurará a sua justiça, sua riqueza e sua morada. Ele deixou de ser reto? Mas o versículo é bonito, né? Olha, busca o Senhor teu Deus, pede misericórdia, é o que Jó está fazendo desde o começo. Ele está clamando, ele está chorando. A Bíblia diz que ele não tinha mais lágrima para derramar, de tanto profundo que era a tristeza que ele sentia. Manda ele, ó, pede misericórdia. Se você for puro, o próprio Deus, no capítulo 1 e 2 diz que ele o quê? Íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele era um homem puro. Mas atenta, irmão, atenta aqui, ó. Se você buscar o teu Deus, se arrepender dos seus pecados, for reto, Ele sem demora despertará ao teu favor, restaurará a justiça da sua morada e todas as suas riquezas lhe serão devolvidas. Aqui fala de uma das mais desgraçadas teologias que o diabo, Satanás, meteu no meio da igreja e na cabeça de muita gente. Talvez você a conheça como teologia da prosperidade. A mensagem da teologia da prosperidade é essa aqui, ó. Se você tiver de bem com Deus, tudo certinho, você vai ser rico. Tudo que você quiser vai dar certo. Então vem aqui para a nossa igreja aqui, que nós vamos ter o congresso, nós vamos te ensinar a ser parceiro de Deus, e aí você vai ser rico. Irmão, isso é uma das maiores mentiras, e o pai da mentira é o diabo. Quem anda falando isso aí é mentiroso e filho do diabo. Por quê? Porque ele está lançando uma coisa que biblicamente não é verdade. Porque quem de nós verdadeiramente, em todos os aspectos da sua vida, agrada a Deus? Por isso que um dos nomes pelo qual Deus é chamado é misericordioso. Porque, irmão, não fosse a misericórdia do Senhor, hein? Esse pensamento que você tem no fundo aqui, ó, que ninguém sabe, mas ele está aí. Deus conhece. A palavra de Deus diz assim: não há um justo, nenhum sequer. Paulo aos Romanos diz: todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus. E Deus colocou todos debaixo do pecado para com todos usar de misericórdia. Essa ideia de que você serve a Deus certinho, tudo vai dar certo para você, é uma mentira da teologia da prosperidade. Aqui está dizendo isso. Jó, faz lá os negócios com Deus, faz um sacrifício. Cara, se Jó aparece se Jó aparece em algumas igrejas que tem hoje, os caras iam botar ele em umas campanhas malucas. Fala: Jó, faz 7 sexta-feira do propósito que Deus vai acabar com isso aí. Fácil. E aí Jó chegaria na 7ª sexta-feira, acabou a campanha, todo esquincalhado, tudo arrebentado, falava: não deu certo. Sabe o que esses pastores diriam para ele? É que você não teve fé. É que você faltou. Olha que coisa idiota que as pessoas estão dizendo. Sabe por que Deus não te abençoou? Porque você faltou uma sexta-feira. Isso é uma mentira do inferno. Inferno! Isso é coisa de amigo de Jó. Você faltou uma sexta-feira, Deus não te ama. Mas aonde que está escrito isso, meu Deus do céu?
Eu não estou fazendo apologia para você, então vou andar, então, vá, venha quando eu quiser. Não estou falando isso. Quem é cristão aqui entendeu. Nós estamos combatendo aqui um pensamento terrível. Que a razão de você não ser rico e milionário é que você está fazendo alguma coisa errada contra Deus. Irmãos, existem salmos como 73 e o próprio Jó, ele utiliza um capítulo inteiro para falar da prosperidade dos maus, da prosperidade dos ímpios. Porque nas cabeceiras financeiras do mundo, só tem crente então, né? É claro que não. Isso é parte de uma coisa chamada justiça comum de Deus. Ele e descer a água da chuva sobre bons e maus. E tem muita gente aí que é ateu, que é satanista, que é o diabo a quatro e está financeiramente muito melhor que nós. Mas é aí que está. O nosso melhor não deve estar sendo olhado ou medido pelo que nós temos no bolso. O nosso melhor é o conhecimento de Deus. Isto é, se cristão você é. Olha, faz pazes com Deus e aí vai voltar tudo na sua mão. Ele não fez nada contra Deus. Mas essa é a ideia que o cara lançou para ele. Está faltando, sabe o que? Está faltando um propósito aí, ó. Você quer que as suas coisas vá para frente? Faz um propósito. O que significa isso, irmãos? Significa que Deus pode ser comprado com dinheiro. Essa é a ideia do espírito de Judas, misturado com Mamon. Porque foi Judas que foi conversar com os caras da religião e pedir 30 moedas para entregar ao Senhor. Então, como eu já disse aqui outra vez, vou dizer, dinheiro é material de maldição ou de bênção. Você que coloca na balança que você quiser. O dinheiro é material para virar idolatria, avareza, amor ao dinheiro, ou é instrumento de bênção para muita gente. É você que dá o tom. Como diz a Escritura, eis que põe hoje diante meio quebrada, faz um negócio aí com você vai voltar a ter tudo que você tinha. Só que, irmãos, aqueles caras entrando aquelas pessoas da televisão. Oi, como é que você chegou aqui? Quebrado, eu não tinha nada. Aí você participa da campanha, não sei o que, né? Eu fiz lá, não sei o que. E agora? Como é que você está? Tem 2 apartamentos. É mesmo? Eu tenho. Então, quantos apartamentos você tem agora? Agora tem 2 apartamentos, 5 carros importados e estou com bastante dinheiro. Aí vamos aplaudir Jesus, gente. Maranata. Maranata. A hora que chegar o dono, irmão. Você olha a televisão e olha essas coisas e você pergunta, essa pergunta aqui, ó. Você pergunta, por que Deus não faz justiça e não arranca todas essas pessoas que estão fazendo coisas como estas e piores? Eu te respondo, porque Deus me respondeu. Eu quero manter eles lá por 2 razões. Primeiro, aquilo que diz lá em Jeremias: o sacerdote deu a mão para o profeta e ambos enganam o meu povo, mas o meu povo gosta disso. Falsos profetas também são permissão de Deus para um monte de gente que ama ser enganado, que não quer a letra, a virtude da palavra de Deus na verdade, não quer, ele quer ser rico mesmo. Ele quer usar Deus como um tipo de amuleto para, ou melhor, o viabilizador dos sonhos financeiros e materiais que ele tem. Deus é muito mais do que isso. Nós já falamos, irmão. Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus abençoa, claro que Ele abençoa. Você pode orar por isso? Sim, deve. A Bíblia diz isso. Você não pode ser dominado por isso e achar que Deus existe para isso. Você pode ser um veículo de bênção na vida de muita gente, e glória a Deus por isso. Agora não pense outra coisa. Não se relacione, não queira um relacionamento baseado naquilo que Deus tem para dar, mas sim naquilo que Deus é. Porque como Ele mesmo disse,
Vocês estão pensando que eu não saquei vocês? Vocês estão atrás de mim por causa do pão que eu multipliquei, né? Mas eu não vou multiplicar mais pão, não. Olha, Jesus. Jesus é bravo, né, gente? O Jesus da Bíblia é um pouco diferente do Papai Noel, o gospel, que está sendo vendido por aí, não é não? O Jesus faz tudo, Jesus é ser advogado, irmão. Fica firme. Só que o advogado Jesus não busca brecha na lei para soltar bandido. O advogado Jesus não ensina você a mentir na frente do juiz para ele não tirar a sua carteira de habilitação. O advogado Jesus, ele condena você, apresenta você como criminoso que você e eu somos, e lá na hora da sentença, quando sai a sentença que é morte, ele levanta a mão e fala assim, mas eu vou entrar no lugar dele. É muito diferente, irmão. Eu vou entrar. Ele é culpado, sim. Esse homem é culpado. A humanidade é culpada de todos os crimes das quais se possa acusar. Mas eu morri no lugar deles. Eu assumo a culpa sem ser culpado. Eu assumo a culpa do pecado sem pecar. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é Jesus, cara. Esse é Ele. Mas o Bildade entrou com essa aí. Deus pode te dar um monte de coisas, irmãos. Mas o diabo também pode. Como nós já falamos há uns dias atrás, muitas das orações que têm sido feitas nos montes são mais pedidos a Satanás do que pedidos a Deus. Poucas pessoas têm pedido o que realmente tem valor, como sabedoria, dom do Espírito, fruto do Espírito, graça, coisas de valor, né? A gente pede coisa aí, material. Deus bem sabe que nós precisamos do material, e nem também estou dizendo que lhe é pecado pedir aquilo que é material e cotidiano. Ele já falou, eu bem sei do que você precisa. O que eu estou querendo pontuar é ter um relacionamento embasado em troca. Você faz uma campanha onde você põe um pouco mais de dinheiro e Deus se alegra. Deus não é Exu, Deus não é macumba de esquina, onde você coloca um despachão mais bonito, onde você empurra um barco do inferno numa praia, um demônio fulano de tal que está lá dentro. Ai, agora sim meu ano vai ser abençoado, porque dessa vez eu mandei um barcão. Você está sujando a praia, seu porco. E aquele ali é um demônio. Ai, que coisa horrorosa de falar na igreja, irmão. Demônio é demônio, certo? Sim ou não? Deus é Deus, o diabo é diabo, né? É. Inclusive, para muita gente, o diabo não existe mais como personificação do mal. O diabo é um conceito de mal. Esse dia eu vi uma pessoa postando um monte de coisa lá, que não existe inferno, que isso aí é coisa. Não existe inferno, não existe diabo, não existe nada. Sabe o que existe? Você que tem pensamentos ruins, vai, paga para ver. Eu prefiro continuar com esse livro do jeito que ele é, irmãos. Fala de Deus, fala da salvação, fala do céu, fala do inferno, fala do diabo, fala das últimas coisas, e fala de mim e fala de você. Depois entra o Zofar. Sabe o que ele fala? Jó capítulo 20, olha que interessante. Versos de número 1 e 2 e 3. Então Zofar, o Naamatita, respondeu: preste atenção, visto que os meus pensamentos impõem contra mim uma resposta, eu me apresso contra você. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Esse é o chamado tiro no pé. Ele já cantou a pedra. Sabe o que ele está falando? Jó, ouvindo você falar que você não tem pecado, que não é essa o seu caso, que você está tranquilo diante de Deus, mas você não entende porque está acontecendo isso. Cara, o meu entendimento, o meu espírito ficam me perturbando. Então, segundo o meu pensamento, eu tenho que te dar uma resposta, cara.
Nós não fomos chamados para dar resposta segundo o nosso entendimento, irmãos. Nós fomos chamados para falar a palavra de Deus. Mas ele entrou, não, olha. Ele fala que Jó tinha perversidades na sua vida. Ele fala aquilo muito que os outros falam, né? Que Jó estava sendo castigado porque certamente tinha pecados na sua vida. Porque certamente fizeram alguma coisa contra Deus. E que ele deveria se arrepender. E mais uma vez Jó fala, mas eu me arrepender do quê? Eu não fiz nada. Existe uma doutrina, uma coisa que entrou na igreja também, chamado, vamos dizer assim, o termo, a doutrina dos 50%. O que é isso? Em todo caso a ser julgado, o outro sempre tem uma parcela de culpa. Eu quero te dizer, nem sempre. Você vai chamar um casal com problemas, tá ali os ministros de casais. Sempre vai, muitas vezes por isso. A gente ouve as duas partes, e aí fala assim, aí tem uma conversa com o homem, depois tem uma conversa com a mulher, para os dois se entender. Isso é a doutrina dos 50%. Realmente, a grande maioria dos problemas que ocorrem entre irmãos, entre pessoas, realmente o outro sempre tem uma porcentagenzinha. Mas Jó é exceção a essa regra. Ele diz para nós que em muitos casos também existem pessoas totalmente inocentes que não realmente fiz nada. Realmente eu não fiz. Olha, estamos trazendo dois irmãos aqui, porque aqui a gente quer fazer paz entre vocês dois, vocês andam meio brigado, porque com certeza você fez uma coisa, você também falou, né, irmão? Então você falou também. Às vezes, ocorre de uma das partes não ter falado nada. Às vezes ocorre de uma das partes ser de Deus, está amando Deus e está lutando por Deus, e o outro é um capeta mesmo, é endemoniado mesmo, está fazendo errado mesmo. E aí muitas vezes, ao invés de a gente trabalhar na pessoa que está errada, a gente parte para cima do Jó, porque o Jó já está fragilizado. O Jó é aquele cara que aceita qualquer coisa. Olha, o que nós vamos fazer aí? Olha, vai ter que dar 7 pulos aí na entrada do ano, na zona. Aí eu vou fazer, porque se Deus vai melhorar a minha vida, eu vou fazer. Essa hora do sofrimento é uma hora perigosa, porque é a hora que a pessoa muitas vezes se abre a qualquer conselho de qualquer pessoa, por mais estranho que pareça. É a hora que a pessoa apela. E muitas vezes ela se dobra diante do maligno, fazendo coisas. Irmãos, eu já falei com pessoas que foram ensinadas a mentir para melhorar. A cometer uns erros para melhorar um erro maior. Então, mais uma vez eu volto, nós precisamos pedir muita sabedoria ao Senhor. Dom de discernimento, dom de conhecimento de espírito, sabe? O Senhor, irmão, Ele precisa falar conosco, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Deus fala assim, ó, vá lá, e é isso que está acontecendo. E você fala, é isso. E a pessoa fala, é isso. E aí a coisa acontece. Não saia dizendo achismos. Ah, sabe por que você está doente? Ah, mas ó, geralmente, essa também é, meu Deus, geralmente quando está assim, né, é porque está acontecendo. Quem te falou isso aí? Quem foi que te disse que é isso aí? Ah, você é igual o Bildad e o Zofar aqui, né? Você acha, você supõe, você chega uma pessoa que está sofrendo e você começa a falar suposições para ele. Você começa a achar que Deus está falando aquilo. Lembre-se lá no capítulo final, Deus fala, eu repreendo vocês e eu vou pegar um de vocês, ou melhor, vou pegar vocês, se vocês não sacrificarem, se Jó não interceder por vocês, eu vou atrás de vocês, porque vocês falaram de mim o que não deviam, o que eu não disse para o meu servo Jó. Porque Paulo
Paulo vivia no que hoje muitos chamam de centro da vontade de Deus. Você tem que viver no centro da vontade de Deus, irmão. Vamos viver todos no centro da vontade do Senhor. Lá, 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 lá. É o centro da vontade de Deus. Aí você pergunta, o que é o centro da vontade de Deus? O cara não sabe. Primeiro, ele não sabe. Ele fala, é um papagaio, né? Ele fala o que ele ouviu falar na esquina. O que você falou, irmão? Centro da vontade de Deus. É um papagaio. O que é isso? Não sei. Aonde é? Não sei. Como é que vai para chegar lá? Não sei. Mas eu sei que é tremendo, cara. É uma unção, ó. É isso aqui agora, o movimento. É ficar assim, ó. Aí. O Brasil tem problema de miséria extrema. Pessoas morrem de fome. Eu falei isso aqui quinta-feira. Se você não assistiu a pregação de quinta, assista, em nome de Jesus. Falando sobre tudo posso naquele que me fortalece. É isso aí, pessoal. Podemos fazer tudo, porque Deus dá força pra gente. No Brasil tem muita gente que chora. Na igreja tem muita mãe chorando. A igreja. Muita mãe chorando, porque o filho está nas drogas. Tem muita mãe pedindo oração, porque o filho está nas drogas, a filha está na prostituição. E a mãe é fiel a Deus, fiel, ela ama a Deus. Já chorou tudo que tinha que chorar. Vem no culto. E, meu Deus, eu já ouvi isso também, Senhor. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que tem gente, preste atenção, que tem gente que é interesseiro. Só veja, irmão, veja, meu Deus do céu. É só Deus para ter misericórdia, irmão, porque se fosse a gente passava. Olha o que eu ouvi uma pessoa dizer uma vez, que tem um monte de mãe que vem na igreja só para orar para o filho desviado. Só. Eu não vou nem falar, porque não podemos dizer uma coisa dessa. Mas em nome de Jesus, que o mal que você tanto aponta nos outros não venha sobre você. De você não ter que experimentar o que é ter filhos e saber que até essa hora presente eles estão condenados ao inferno. Aí você fala para uma mãe dessa aí. Aí você fala para um pai desse, que ele é um interesseiro, porque ele... Irmã, olha... Né? Tem aí. Tem um monte de mãe chorando. Tem um monte de esposas chorando, um monte de marido chorando. Tem um monte de gente chorando na igreja por um monte de coisa. Tem gente que passa fome. Eu não estou falando que eu não comi hambúrguer, não. Mas eu estou falando passar fome. Fome, não ter nada para comer. Nem hoje, nem amanhã, nem ontem. Não tem. Não tem gente que não tem. Gente que está com câncer. Na igreja. E eu vou dizer uma coisa aqui que é pesada de ouvir. A turma não gosta de falar. Porque entra numa outra teologia que também é outra. É a teologia triunfalista. O que é isso? Tudo vai dar certo sempre. Isso é verdade? É. Mas na ótica de Deus, tudo vai dar certo. É a tua salvação eterna. É a tua entrada no reino eterno de Deus. É isso que vai dar certo. Agora, tu não está pensando tudo vai dar certo, que amanhã eu vou ganhar na Mega Sena sozinho. Aí não. Aí é você que está falando. É você que está dizendo, não é o amigo de Jó. Eu estou dizendo, eu estou falando uma coisa que eu acho, que eu penso, né? É a teologia do triunfalismo. Deus sempre vai te ajudar. Irmãos, sinceramente, olhando para o livro de Jó e a vida de Jó, Jó era um cara que se deu bem ou um cara que se deu mal? O que você acha? De verdade, hein? Não vem com... Bom, segundo o seminário do... Não. Qualquer, irmão, a maioria massiva dos crentes não quer ver a vida de Jó nem de perto. Sai fora. Então a gente cai num contraditório bíblico terrível. Eu canto, mas eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais da tua intimidade, Deus. E Deus aqui, ó, rapaz, vou descer aí, vou pegar vocês tudo, hein. Eu quero mais, Deus, vem aqui, Senhor. Eu quero te abraçar, eu quero ver. Olha nos meus pés, eu quero arrastar pela casa, eu quero grudar. Deus, olha, rapaz, eu vou descer aí. Tô louquinho para satisfazer
esse seu pedido. Você já viu Jeremias? Já viu Isaías? Já viu os heróis da fé? Heróis da fé. Heróis. Todo mundo quer ser um herói. Tantarã. Heróis. Vou falar para você o que aconteceu com as pessoas mais formidáveis e mais próximas de Deus e mais de comunhão com Deus, essa coisa toda. Hebreus 11:30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias. O que mais direi? Certamente me faltará tempo de contar o que é a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Escuta essa aqui: mulheres, pela ressurreição dos seus, receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns, diante da tortura, não aceitaram sair dali, porque sabiam que depois que morressem, iam diretamente encontrar com aqueles que eles mais procuraram a vida inteira. E as pessoas andam nas igrejas ouvindo um evangelho ralo, mentiroso, que te faz fraco, que te faz doente, porque não é o Senhor Jesus, não é o evangelho de Jesus Cristo, e a gente está bebendo essa água podre da televisão, do rádio e de muitos lugares por aí. Como diz a Escritura, profetas que dizem: há paz, quando não há paz. O mundo está em guerra, meus amados. A fome, a morte. Você vê os hospitais. Irmão, olhando para a saúde do Brasil, você vê o quê? É bênção, é tranquilo, é assim mesmo. Sabe quem é que está na liderança da saúde do Brasil? Não é um partido, é um espírito de morte. De morte. Você já entrou dentro de uma UTI? Você já entrou dentro desses corredores de hospital? As pessoas estão gemendo, cara, parece um inferno. Tem gente gemendo, tem gente gritando, alguém passa, porque estão com dor. Mas dá para aguentar, vai lá, miserável. Vai lá dar uma fratura exposta em você, você vai ficar 2 dias deitado no chão, você vê como é que é fácil. Sabe por que eu estou falando essas coisas, irmão? Sabe que Deus colocou esse negócio de Jó no meu coração? Eu, sinceramente, Deus quer nos ver mais fortes. Que Deus não quer nos ver mais preparados. Porque o que vem aí não vai melhorar nada. Ano que vem você vai ver. Nós vamos fazer lá um negócio. Deus não vai. Segundo a palavra de Deus, segundo Jesus Cristo, a cada dia que passa, o Deus desse século vai ganhar mais poder. O mundo inteiro jaz no maligno. Todas as instituições humanas estão na mão de Satanás. Ninguém vai governar isso a não ser Satanás. Por isso, por causa disso, o Senhor Jesus vai arrebatar a sua igreja daqui. E a hora que a igreja sair daqui, eu já preguei, o pau vai cantar nessa terra aqui como nunca foi visto, a grande tribulação. E só lá na frente o Senhor vai vir, vai destruir o anticristo, vai passar o ferro em todo mundo aí, e aí ele vai inaugurar, como nós já falamos, o único reino onde você e eu veremos a justiça estabelecida nessa terra. Se chama o reino de 1000 anos do Senhor Jesus na terra. Ele vai voltar com o cetro de justiça e de equidade, ele vai reger as nações da terra. Aí você vai, quando Jesus vier neste mundo, você vai ver o que é um governo justo. Não adianta trocar partido, irmão, não adianta. Isso aqui, o mundo é uma massa falida. Ela jaz no maligno. O que é jaz? Ela está morta dentro do maligno. Assim como é um oposto maligno. Assim como Jesus, através de Paulo, ele fala assim, que a nossa vida está oculta em Jesus. Este mundo está morto dentro do diabo. Assim como eu e você vivemos dentro do corpo de Jesus, o mundo vive dentro do corpo do diabo. Ligue os jornais. Tem uma notícia boa aqui, ali tem. Mas, irmãos, milhares de pessoas morrem de fome. Irmãos, é o governo de Satanás, cara. Injustiça, corrupção, roubo, morte, latrocínio, estupro. Essa maldade que impera na terra, você acha que quem é o cabeça disso aí? É Deus.
E como é que nós vivemos no meio de tanto sofrimento? Ao Jó. Muitos foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos pela espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha, de cabra, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Escute, ora, isso aqui é meu Deus do céu. Ora, todos estes, que eu acabei de citar, homens incríveis, que obtiveram testemunho pela sua fé, não obtiveram a concretização da promessa. Escute isso aqui. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Meu Deus do céu, cara. Sabe o que é isso aqui? Todos aqueles homens incríveis e mulheres incríveis do Antigo Testamento que você lê, Isaías, Jeremias, esses caras, Elias, esses caras fantásticos, viveram a fé ao extremo, conheceram Deus de perto. Nenhum deles alcançou a promessa. E qual era a promessa? Jesus Cristo. Todos morreram esperando, mas não alcançaram. Aí nasce você e eu. Aí algum dia alguém entrega um folheto para você, algum dia você vem na igreja, algum dia você se converte. Sabe o que Deus está falando aqui? Que nos colocou todos nós na frente deles, que nos aperfeiçoou num nível superior. Por que ele diz para João Batista isso? Dos filhos de mulher não há ninguém maior que João Batista, mas no reino de Deus, até o menor é maior que João. Vai dormir com um negócio desse, velho. A graça que te foi dada de conhecer a Jesus, de ter nascido nessa época da graça, de ter uma Bíblia com todos esses livros na sua mão e você não lê. E aqueles homens morreram a fio de espada, gritando lá, glória a Deus. O apóstolo Paulo, 2 Timóteo capítulo 4. Eu já sei que o meu corpo está sendo dado por libação, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu já sei que eu vou morrer semana que vem. Eu estou velho, estou doente, estou cansado. Ninguém das igrejas que eu fundei está aqui. Estou sozinho, vou morrer sozinho. Paulo, um dos maiores heróis da fé do Novo Testamento. Sem Paulo você não teria a metade do Novo Testamento, você não teria. Ele morreu velho, doente, preso e sem ninguém. O que diria a teologia da prosperidade sobre Paulo? Paulo estava amaldiçoado. Paulo estava em pecado. Paulo não deu a oferta. Paulo não fez um negócio, porque ele só vivia preso, só apanhava. Eu não aguento, irmão, tem que ler. Tem que ler. Cadê? 2 de Coríntios. Isso aqui é coisa linda. Cadê? 2 Coríntios. Cadê? Irmão. Ó o mel que escorre da rocha, ó. Aqui, ó. 2 de Coríntios capítulo 6, ó o mel, ó. Ao centro da vontade de Deus. Olha o que é aqui, ó. Sabe o que é próximo a Deus? Sabe o que é intimidade com Deus? Não é ficar cantarolando por aí, viver uma vida mansa. Deixa eu te dizer uma verdade bíblica em nome de Jesus. Quanto mais próximo e íntimo de Deus, mais Ele vai contar com você. E quanto mais Ele contar com você, mais perto você está da sua morte. Esse é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 6, 4. Pelo contrário, em tudo recomendo a mim mesmo como ministro de Deus, na muita paciência, na aflição, na privação, na angústia, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade do Espírito Santo e no amor que não é fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se nós estivéssemos morrendo, contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Esse é o Evangelho, irmãos, é isso aqui. Desiste dessa porcaria da televisão.
Vamos sofrer. Vamos dizer a Jesus, conte comigo. Parei com as minhas frescuras. Parei de toda hora estou magoado, toda hora eu não sei. Eu preciso acertar com alguém. Para. Você não entendeu que quanto mais próximo de Jesus, Paulo disse a Timóteo, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Jó nunca pecou. Jó nunca fez nada, mas um sofrimento agudo veio sobre ele. E por que veio? Porque, olha, irmãos, meu Deus do céu, é muito para mim. Por que Deus fez isso com Jó? É a sua e a minha pergunta. Eu perguntei isso, acho que não. Sabe por quê? Jó não pecou. Jó não vivia em pecado, não vivia coisa errada, não vivia nada. Por que Deus soltou o diabo em cima do cara? Arrebentou com o cara. Aí veio os amigos dele que não sabia de nada, começaram a falar um monte de coisa, tentando entrar na mente dele, tentando falar que Deus é isso, que Deus é aquilo, que ele pecou, que Deus estava com isso, que Deus ia não sei o quê. Por que Deus fez isso com Jó? Porque Jó era a única pessoa que Deus podia contar naquele momento para dizer uma coisa para o diabo. Jó era a única pessoa que Deus podia contar naquele momento para dizer algo na cara do diabo. Sabe qual que era? Você não tinha razão. Meu servo Jó está de pé. Eu já disse aqui na primeira, Jó foi uma coisa tão incrível. Deus nunca ajudou Jó. Deus não interfere. Jó sofre sozinho, ele clama a Deus, Deus assim, ó. Vou aparecer no final. Sabe o que é? Nós cantamos, usa-me, Senhor, sério. Você viu o que Deus fez com Moisés? Quando a vida dele estava legalzinha. Você viu o que Deus fala para Jeremias, capítulo 1? Ah, Senhor, não passa de uma criança. Jeremias, para de falar que é criança. Para de falar que não está preparado. Viu, irmão? Para de falar que não é o tempo. Quem que diz que é você que sabe o tempo? Que história é essa? De onde você arrumou isso? Covarde. Ah, não é meu tempo, um dia, né? Quem sabe? A Bíblia diz que o tempo se chama hoje. É agora. Porque a cada vez, a cada momento que eu e você, a gente fica travando. Ah, não é hoje, amanhã alguém morre. Alguém deixa de vir a Jesus. Alguém não vai ouvir, sabe por quê? Porque você deveria estar lá, não está. Porque você está falando essa coisa de tempo. Você está falando essa coisa de dinheiro. Outros dizem assim, sabe o que eu não sirvo? Porque eu não tenho conhecimento. Mentiroso. Mentiroso. Quem disse que o trabalhar de Deus só é baseado em conhecimento? Tem um monte de pessoas, escute, isso aqui é fato, que eu não me lembro a pregação e os louvores do primeiro dia que eu fui na igreja na minha vida, eu não me lembro. Mas eu me lembro que um diácono me abraçou na porta da igreja do Evangelho Quadrangular, isso eu me lembro. Está entendendo, irmão? Quanto conhecimento de Deus você precisa para dar um abraço em alguém? Para ficar ali na porta, ó, cara. Hã? A gente fica fugindo, mas sabe o que é, né? Tá bom, irmão. Você vai ser salvo. Eu não estou falando que você não vai ser salvo, não. Você crê em Jesus Cristo, você vai ser salvo. Só que para mim, sinceramente, não estou pormenorizando o sacrifício do nosso Senhor. Mas a vida com Deus, para mim, começa na salvação e não termina na salvação. Depois que eu fui salvo, que é aí que vai começar, meu. Agora que eu quero as coisas. Eu não cheguei na salvação e parei. Não. A partir de salvo, agora eu quero frutificar para Jesus. Eu não vou ficar usando de desculpa. Você quer ser próximo e íntimo de Deus? Legal. É assim, ó. Deus vai abrir, vai dividir o coração dele com você, você vai chorar. Você vai ser tido como louco, chato. Você vai ver um irmão no erro, você vai lá, cara, não faz isso não, cara. Aí as pessoas vão taxar você de chato. Você vai querer falar de Deus na sua família, as pessoas vão entrar numa com você. Você vai querer falar de Deus na sua fábrica, no seu local de trabalho, as pessoas não vão querer você. Você vai ser escorraçado, você vai ser taxado.
Mas Jesus falou assim: mas eu vou estar lá, cara. Você está comigo? Eis que eu estarei contigo até o fim dos tempos. Ô, Pai. Se a Bíblia tivesse um versículo só e fosse esse, para mim tá bom. Porque é a maior promessa de todos: eu vou estar com você até o fim dos tempos. Vamos lá, meu filho. Você vai passar. Vou passar você. Como é que chama aquele bife que faz com aquela casquinha? Como é que chama? Vou passar você na milanesa, no óleo quente e no prego. Mas vem aí uma eternidade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem desceu para o coração de nenhum homem o que Deus tem preparado para aquele que o ama. Por que Jó passou por tudo isso? Porque Deus contava com ele, para ele ser uma resposta para Satanás, para ele ser uma resposta para o mundo. Porque muita gente com muito menos cai, desiste, desvia. Jó foi ao extremo que um ser humano pode chegar, e Deus pôde contar com ele. Deus pode contar com você, irmão. Nós vamos sofrer muito ainda por amor a Jesus. Saiba, ai que coisa horrorosa. Não, não é coisa horrorosa não, é coisa gloriosa. Eu quero encerrar a minha pregação lendo para você a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1. Eu vou encerrar. Já são 20 para as 10, eu sei que você quer ir embora, mas vai embora com esse tijolo na cabeça. 1 Pedro, capítulo de número 2. Verso 11. Amados, eu exorto vocês como peregrinos e forasteiros que vocês são, que se abstenham das coisas carnais, que fazem guerra contra a alma. Mantenham o exemplar procedimento no meio de todos os homens, para aquilo que eles falam contra vocês, como malfeitores, olhando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Se sujeitem a toda autoridade humana por causa do Senhor, quer ao rei como o soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque esta é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês façam emudecer a ignorância dos insensatos, como homens livres que vocês são, não usando da liberdade para dar pretexto a uma vida maliciosa, mas vivendo como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos, temam a Deus, honrem ao rei. Sejam submissos em todo temor ao vosso Senhor, não somente como um bom e cordato, mas também aquele que é mau, porque isso é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória existe se você peca e é esbofeteado por isso, e suporta com paciência. Mas se entretanto você pratica o bem, você é igualmente afligido e suporta com paciência, isso é grato diante de Deus. Porquanto para isto mesmo vocês foram chamados, porque também Cristo Jesus sofreu em vosso lugar, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado nenhum, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, por suas feridas foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, mas agora, porém, vocês se converteram ao pastor e bispo das vossas almas. Se coloca de pé.